Bom dia! Tá começando mais um café da manhã, aqui nessa mesma casa, nessa mesma sala, ao lado dessa mesma pessoa. Bom, hoje eu vou começar, na verdade, desabafando aqui, falando sobre dar conta das coisas, né? E sobre uma sobrecarga que tá todo mundo assim sucumbindo, né? Acho que isso é anterior à pandemia, essa sensação de nunca conseguir terminar o que se tem para fazer, sempre uma sensação de que tudo que você faz não é suficiente, né? Eu tive conversando aqui com algumas professoras na última vez e elas nos falaram muito sobre isso. E eu venho refletindo e todo mundo que eu converso já há um tempo falando sobre isso, que tá cansado, que acorda cansado, dorme cansado e mesmo assim não conseguiu terminar tudo. E fico pensando que esse saco do dar conta das coisas, ele é um saco sem fundo, né? Porque a partir do momento que você fala, não, aqui não cabe mais, ele vai continuar aberto. E aí falar que não cabe mais, que você não dá conta mais, é muito complicado. Porque é difícil pra gente assumir isso, porque a gente não aprendeu, né? Quais são nossos limites, a gente não aprendeu a falar não. É difícil porque isso traz uma carga da incompetência, uma cobrança da produtividade em todas as áreas. Isso tem nos adoecido muito. E agora na pandemia acho que isso ficou mais evidente, porque além de tudo nós estamos passando por uma pandemia, né? Num contexto de desgoverno, sem amparo, sem muitas saídas, cansados de estudo, mais de um ano nessa mesmice, talvez piores agora, né? E ontem, eu tô falando tudo isso para dizer que ontem eu não dei conta de tudo. E talvez pela primeira vez eu não me senti tão mal por não ter dado conta de tudo. Dei conta de muita coisa, na verdade. Foi uma semana muito difícil. Ontem foi um dia que eu não saí do quarto, que é o meu escritório, nem pra pegar café. Eu tenho quem me ajudar nesse momento, que levou inclusive café pra mim. Mas eu não tive tempo mesmo, né? Não consegui fazer tudo que eu queria, tudo que eu tinha planejado. É a primeira vez que a gente vai gravar esse programa, inclusive, sem roteiro, porque não rolou. Mas eu acho que isso não vai ser prejudicial, porque a ideia desse programa é conversar, é trocar ideia, tomar café junto, encontrar os amigos, ainda que virtualmente. E falando, né, de sobrecargas, de cansaço, e eu juro que essa conversa inicial não tem a ver, não tem a ver com o tema do programa de hoje, que é sobre maternidade, mas eu acho que de alguma forma eles se conversam, eles se atravessam. E é isso. Então, pra gente começar esse café da manhã de hoje, eu trouxe aqui, convidei algumas amigas muito queridas, mães, pesquisadoras, artistas, Letícia, a Ana Clara, a Jordana, vieram falar um pouquinho pra gente sobre como tem sido, né? Não só agora na pandemia, apesar que a Letícia foi mãe na pandemia, né? Mas sobre tudo isso um pouco, a gente conversar sobre esse universo, sobre esse lugar que às vezes é colocado a mãe, que nem perguntaram se elas querem estar ali, né? Fizeram um altarzinho, deixaram ali, ninguém perguntou se é bem ali que elas queiram estar. Então é isso, gente. Bom dia e bora para mais um café da manhã. Bom, e para começar de verdade, agora que eu já falei para caramba, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Quem são vocês? De onde vocês vêm? De onde vocês falam? E eu vou pedir para Ana Clara abrir essa roda aí. Olá, bom dia a todas, bom dia ao Mastrela, a quem está assistindo. Meu nome é Ana Clara Gomes, sou de Goiânia, amiga da Milena, nós somos comadres, porque ela é mãe da minha mãe, ó. Ela é madrinha da minha filha Odara, que é minha nenenzinha de 1 ano e quase 9 meses. E aí, agora, antes de me apresentar, eu sempre falo, eu sou a mãe da Odara, porque
esse é um lugar que me atravessa em todas as instâncias agora, principalmente por ter bebê em casa, né? Por estar nesse contexto de pandemia, de tudo aqui com ela, tudo ela interrompendo. Por isso, primeiramente, eu sou Ana Clara, mãe da Odara, sou jornalista, sou pesquisadora, faço doutorado em comunicação e cultura. Estou quase terminando, mas estou atrasada, né? Porque pandemia. E é isso, eu acho que fico muito honrado com esse convite, né, em participar dessa roda, porque nesse tempo de isolamento, né, a gente fica tão alheia aos encontros e, e a oportunidade de conversar, de trocar, é sempre muito importante, principalmente sobre a temática da maternidade, né, que é uma temática que é muito necessária para a gente encontrar caminhos de força, né? Encontrar redes de apoio, suportes para a gente conseguir continuar, porque às vezes a gente se sente tão sozinha, né? Tão para baixo, tão desestimulada, achando que a gente tem que dar conta de tudo, como você disse no início, Milena. Mas é isso, acho que é muito importante o encontro. E agradeço ao convite imensamente, minha comadre. Eu que agradeço. Letícia. Fala de novo. Não tá saindo seu áudio. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Letícia, eu tenho 26 anos, eu sou mãe da Flora. A Flora tem 1 ano e 1 mês. Ela fez ontem 1 ano e 1 mês. Eu também costumo falar isso. Eu sou a Letícia, eu sou a mãe da Flora. Letícia, peraí, porque não tá dando pra te ouvir. Tá baixo. Coisas da tecnologia. Tá cortando o seu áudio e tá bem baixinho. Peraí. Como é que eu faço? Eu vou fazer assim, vou pedir pra Júlia se apresentar e aí a gente volta em você, tá bom? Pode ser. Pode ir, já. Bom dia, eu sou a Jordana Barbosa, eu sou antropóloga e sou pesquisadora. Eu sou a mãe do Vinícius, um garoto de 11 anos, um adolescente já, né? Mesmo quando ele diz, não, mãe, eu ainda sou criança, mas já é um adolescente. E eu sou irmã da Heloíse, que tem 12 anos, e eu preciso dizer isso porque eu cuido dela todos os dias, como se fosse minha filha. Então, eu sou mãe de praticamente 2 crianças. E, bom, obrigada pelo convite de estar aqui. E aí eu só queria dizer que essa pandemia me ensinou a desistir das coisas. Coisa que eu não fazia antes, porque eu tinha vergonha de mim mesma. De falar, não, desisto, não consigo. A pandemia me ensinou a desistir. Uma coisa boa disso, né? Porque também não é problema. Às vezes o negócio não vai mesmo, gente. Tudo bem, né? Vamos tentar, Letícia? Vamos ver se a gente ouve agora. Vai, acho que... Oi. Aê! Aê. Agora vocês estão ouvindo? Sim. Todo seu. Bom dia, meninas. Meu nome é Letícia, eu sou mãe da Flora. Flora tem 1 ano e 1 mês. É filha da pandemia, né? Ela nasceu e 1 semana depois foi decretado o lockdown. Sou fotógrafa, mas eu também sou muitas outras coisas. Não estou conseguindo fazer também muita coisa agora na pandemia. E inventei de falar sobre maternidade nas internets da vida. E é isso. Então tá, obrigada. Letícia, sua internet, por falar em internet, eu acho que tá... Deu uma travada geral e tá voltando. Ah, é? Pensei que tinha sido a sua. Não, mas deu pra te ouvir, tranquila. Só sua tela que ficou travadinha, mas... Você ficou travada com uma cara boa, preocupa não. Tava tudo certo. Ah, é. Então, meninas, antes da gente falar mesmo sobre a questão da maternidade na pandemia,
Queria entender, queria que vocês falassem como é que aconteceu a maternidade pra vocês. Se foi uma coisa assim que, tipo, tá na hora, é agora, ou se a coisa rolou, né? E aí, já aproveitar, o que era a maternidade antes de vocês serem mãe, o que era na cabeça de vocês, o que de fato é a maternidade, assim, o que veio por terra, o que fala, não é por aí, as surpresas boas e as ruins também. Eu vou começar por você, Jojo. Eu tô nesse campo aí de pesquisa há mais tempo que as outras meninas, né? Mas, bom, a maternidade antes, para mim, era uma coisa impensável. Eu nunca pensei em ser mãe. E rolou, né? É isso, assim. Tipo, de repente, pá, tô grávida. E aí, não foi uma gravidez tranquila. Não em questões físicas, né? Porque eu fui uma grávida que não teve nenhum enjoo, nenhuma azia, nenhuma dor, nada, nada. Foi uma gravidez super tranquila na questão física e de saúde. Mas na questão emocional foi um momento terrível. E depois de alguns meses de nascido, né, do Vinícius ter nascido, ainda foi muito difícil, porque eu precisava assimilar aquilo na minha vida e como que o impacto de uma criança mudava todos os meus planos. Então, eu tinha acabado, eu engravidei com 20 anos de idade e eu passei no vestibular da UFG com 20 anos de idade. Eu descobri que eu estava grávida 3 dias depois de sair o resultado do vestibular. Eu demorei para entrar na universidade, né? E o Vinícius nasceu, eu tinha 21. Então, eu estava ali no final da adolescência, digamos assim. Eu era uma jovem adulta, né? Então, eu acho engraçado. Hoje eu acho engraçado, né? Mas eu sempre trabalhei desde meus 13 anos de idade. Então, a questão do dinheiro, porque eu nunca trabalhei, não sei o que eu vou fazer da vida. Enfim, venho de uma família pobre, eu nem tenho a noção do que é não trabalhar, não ajudar em casa, enfim. Mas eu tinha planos de fazer uma graduação e trabalhar como jornalista. E quando eu me vi grávida, a primeira coisa que a minha família estendida disse para mim era: você não tem condições de continuar sua graduação, você precisa abandonar isso. E eu decidi ser uma mãe, e isso é isso, né? Começa com essas decisões difíceis. Eu decidi ser uma mãe que eu não ia colocar nenhuma culpa no meu filho. Então, se eu escutava alguma tia minha falando, tá vendo, eu não terminei a faculdade porque você nasceu, falava pro meu primo. Ou alguém falava, tá vendo, eu sou gorda hoje por sua causa. Eu decidi que eu não ia fazer isso com o meu filho. Então, eu não... É isso. Algumas coisas aconteceram também que nem foram pela minha vontade, como, por exemplo, eu não tive licença maternidade. Quando o Vinícius nasceu, foi no início do meu segundo semestre da graduação. E o processo de licença maternidade saiu, o Vinícius tinha 2 anos de idade. Então, assim, eu não tive a opção de fazer provas em casa, de ter atendimento domiciliar especial, etc e tal. Com 1 mês, o Vinícius ficava com a minha mãe e eu ia para a faculdade. E eu tinha um trabalho também. E era um trabalho dentro da universidade. Como o meu processo de licença maternidade saiu 2 anos, o Vinícius já estava na creche quando ele saiu, eu não tive nenhum tipo de apoio, a não ser da minha mãe. A minha mãe, eu peguei, claro que eu comecei a pegar o mínimo de matérias possíveis, e minha mãe ficava nesse momento com ele. Minha mãe tinha uma bebê de 6 meses quando o Vinícius nasceu, então ela estava ali com 2 crianças dentro de casa, dando mamar para os dois mamaram nela. Mas se não fosse isso, eu não tinha possibilidade. Teria que trancar o curso, ou teria que levar o Vinícius para a faculdade, que, gente, sinceramente, assim, não dá. Eu lembro de frequentar um curso de verão que eu fiz. O Vinícius já era grande assim, né? Tinha 6 meses de vida.
E era aos sábados e eu precisava levar ele, porque minha mãe não podia ficar com ele no sábado. E era uma coisa terrível, terrível, porque ele chorava, porque eu não conseguia prestar atenção, não conseguia anotar que ele ficava no colo, porque ele queria mamar o tempo todo, porque ele fazia cocô, e como que eu ia limpar uma criança dentro de um banheiro que, sabe, não tem nem pia direito. Então, assim, quando rolou essa maternidade, primeiro foi desespero total, fiquei em desespero durante meses. E depois, quando eu falei, nossa, tô grávida, não tenho o que fazer. Então, vamos tentar ajeitar a vida. Só que o ajeitar a vida, eu acho que a gente está fazendo até hoje, né? Porque a cada mudança de fase, de idade do Vinícius, de fase minha, a gente muda um pouco a nossa vida. E eu já morei longe do Vinícius, em outro estado, já morei em outro país, longe dele, porque a gente vai adequando, né, a nossa vida, a minha e a dele, porque eu tenho... E aí, eu fico emocionada que quando essas mudanças foram muito dolorosas, não só para nós dois, mas também houve processo judicial, enfim. Se eu tiver tempo, eu falo aqui. Mas são mudanças. Eu aprendi a fazer planos com ele, incluído em todos os meus planos. Mesmo que às vezes a gente precisa ficar longe. Mas quando a gente precisa ficar longe, eu tenho a consciência e ele também tem. E eu acho que isso ajuda ele já a ser, né, uma criança grande. Que tudo que eu tô fazendo hoje é para que a gente consiga ter uma vida boa no futuro, né? E uma vida em que a gente não precise mais ficar separado. E aí essa maternidade passa do desespero para o planejamento em conjunto, porque hoje a gente faz planos juntos. E é isso. É difícil mesmo emocionar, porque acompanhei isso um pouquinho de perto. E eu acho muito estranho chamar Quinzinho de Vinícius, confesso. Eu também fiquei estranhando, estou aqui tentando assimilar a pessoa ao Vinícius, que é Quinzinho. Ele é um menino, gente, assim, que... Nossa, acho que todo mundo precisa conhecer, um presentão, conversar e olhar para aquela carinha fofa, leonina, de tranças agora. Aninha, você? É muito difícil não se emocionar quando a Jordana fala do Quinzinho, fala da história dela. Nós somos amigas aí há mais de 10 anos e eu conheci a Jordana com o Quinzinho pequenininho. Conheci a Jordana, o Quinzinho andava pela universidade, aprendendo a andar, né? Assim, meio cambaleando. Jordana lá com 1001 projetos, trabalhando loucamente, correndo atrás de menino. E eu acompanhei muito das situações marcos, né, da vida dela e dele. E lembro que na primeira viagem que eu e Jordana fizemos para o exterior, e aí Jordana, acho que foi a vez que ela mais ficou tempo longe do Quinzinho. E aí eu lembro do primeiro dia que ela falou, foi no Uruguai, se eu não me engano, que ela ligou para o Quinzinho e ouviu a voz dele depois de, sei lá, 2 dias sem conseguir falar com ele. Nossa, eu lembro da emoção, assim, dela chorando, do Quinzinho chorando. E aí a gente vê, né, como cada pessoa vive a maternidade, mas a gente só tem noção de fato do que é maternidade pra gente, né, quando a gente é mãe. Porque no meu caso, que é muito diferente da Jordana, eu já tive filha eu engravidei com 26 anos. Eu sempre quis ter filho, sempre quis ter filha. Mas nunca foi algo planejado, as coisas acontecem, e assim, no momento em que eu engravidei, já era uma situação muito propícia, assim, de eu não estar, eu já estava formada, né, eu já tinha minha casa, já morava sozinha, já estava num relacionamento há muito tempo, um relacionamento estável, de uma pessoa que me apoiou sempre, em absolutamente tudo. Então, assim, o choque da gravidez é porque você não está esperando, no meu caso, né? Foi porque eu não estava esperando, você não sabe lidar, porque, né? Você nunca foi mãe, você está ali ao passo de se tornar, né? Porque é um processo se tornar mãe,
Mas esse desespero é muito diferente do tipo assim, nossa, vou ter que desistir da minha vida, vou ter que abandonar meu curso de jornalismo. Isso não aconteceu para mim, né? Eu já estava ali com uma certa estabilidade, sendo bolsista de tendo bolsa para minha pesquisa, né? Já no meio do doutorado, eu não, enfim, as mudanças foram mínimas nesse sentido. Mas eu acho que o processo emocional de assimilar a gestação, né, é um, é um processo longo, árduo, porque eu acho que depende muito da sua rede de apoio, das pessoas com quem você conversa e se informa, para ser uma situação tranquila, porque ali no calor do momento, né, do físico, o seu corpo está abalado por aquela imensidão de hormônios te tomando emocional. Então, ter com quem conversar e ter amigas mães nesse sentido foi muito importante para mim, né, já com a gravidez já mais velha. Quando a Dara nasceu, foi assim, tudo foi muito planejado, né? Depois que eu aceitei que eu seria mãe, que eu e meu companheiro, eu e meu marido agora, né? Que a gente moraria juntos e tal, foi uma coisa mais fácil. A gente pôde planejar juntos e tudo ocorreu conforme o planejamento. Ela nasceu de uma maneira muito tranquila, foi um parto humanizado, do jeito que eu tinha pensado, sem violência obstétrica, muito diferente do parto da Jordana, que ela tem uns relatos assim cabulosos para você nunca mais querer ter filho por conta de violência obstétrica, sabe? Então, a partir daí, eu entrei num mundo do bebê ali no colo, né? O que fazer com o bebê? Porque você não sabe o que fazer com o bebê. Esse negócio de, mãe tem instinto maternal. Mentira, cara. Isso aí você vai construindo aos poucos. Claro que tem a pegada biológica da coisa, né? Porque é um ser que vem de você tem ali alguns arquétipos. Por exemplo, eu lembro que quando eu dormi, o Dara tinha, sei lá, 3 dias. Eu sempre dormia armada, com o braço armado. Ela, às vezes, estava do meu lado, deitada na cama, e eu acordava com o braço armado, achando que ela podia ter caído. Enfim, acho que essas coisas têm da biologia, mas o negócio da lida, de saber como cuidar de uma criança, de como se portar, de como entender a comunicação ali da mãe, do bebê, é uma coisa construída, né? E aí, quando ela nasceu, claro que teve aqueles sustos, né, do puerpério, né, de, nossa, e agora? Quem sou eu? De não se reconhecer como a Ana Clara antiga, de não se reconhecer como mãe, inicialmente, mas isso foi um passo a passo, assim, né, da retomada da vida, de se ver em uma nova imagem, de uma nova pessoa que é mãe, mas que também é um monte de outras coisas antigas e coisas transformadas, né, então, eu acho que esse processo vai durar a vida inteira, não é só da Ana Clara antes de ser mãe, da Ana Clara depois que pariu, né? É da Ana Clara que é mãe da Aldara de 1 ano, quando ela tiver 2 anos, você é mãe da Aldara de 2 anos. Enfim, eu acho que é um processo eterno de planejamento, de comunicação, de troca entre mãe e filho, né? Letícia. Eu compartilho um pouco do... Vocês estão me ouvindo agora? Tranquilo? Da fala da Ana Clara, porque eu escolhi ser mãe também. Na verdade, a Flora ela foi planejada e quando eu conto isso para as pessoas hoje, algumas pessoas se assustam, né? Porque eu acho que hoje em dia é mais difícil das pessoas planejarem um filho e tudo. Enfim, eu já morava com meu companheiro, eu estava no primeiro período de pedagogia, eu não terminei a faculdade, e o meu convívio, eu fazia estágio, e o meu convívio com crianças, eu fazia estágio com crianças de 3 anos, me fez com que essa vontade aumentasse, assim, de ser mãe. Eu sempre pensei em ser mãe, e foi assim, a gente planejou, e, na verdade, a gente planejou para futuramente, assim, sabe? E com 1 semana eu descobri que estava grávida. Foi bem assim. E o susto maior mesmo foi depois que ela nasceu. Eu também não tive problema, tipo, na gravidez, de enjoo, de nada disso. Não senti nada na gravidez, a gravidez toda. Só no final mesmo que eu não estava aguentando mais o barrigão, o peso.
e já estava angustiada para ver a carinha dela, mas eu não tive enjoo, não tive nada. E depois que ela nasceu, que foi um susto mesmo, assim. Porque eu acho que romantizaram muito a maternidade perto de mim, assim. Claro que tem uns momentos muito bons, mas essa questão mesmo das pessoas falarem que é instintivo a maternidade, é romantizado mesmo isso, né? Às vezes eu me via com uma criança, com um bebê no colo, e eu falava assim, Jesus amado, o que é que eu estou fazendo? Mas foi isso, assim. O que estou fazendo, né? E o que eu vou fazer agora da minha vida. E muita coisa não faz sentido mais, assim, na minha vida também. Eu ainda estou me encontrando, eu nem sei se o puerpério passou, que as pessoas falam que passa ali próximo dos 3 meses, mas eu acho que a pandemia fez com que o tempo fosse aumentado também desse puerpério. E é isso, eu acho que eu concordo com as meninas, são as mudanças, são os planejamentos, os replanejamentos, né? E a comunicação. E é isso. Bom, eu acho que o puerpério ele não tem uma idade certa para passar também, não. Acho que, assim como vocês falaram, né? Que a maternidade também não é uma coisa... Ah, agora nasceu, agora já me descobri enquanto mãe. Jojo mesmo falou que o Quindim, com 11 anos, ela descobre como é ser mãe de uma criança de 11 anos e ela na idade dela. Porque é isso. A criança cresce, é uma idade nova, uma fase nova, mas a mãe também. A mãe não para, né? Então são processos, vai sempre se descobrindo. E eu acho que o puerpério também. Tem mulheres, sei lá, que relatam puerpério com criança até 3 anos de idade. E, inclusive, nesse momento que a gente tá passando, Letícia, eu sei que é difícil, mas não se cobre. Acho que uma hora as coisas dão uma acalmada. Assim a gente espera. E aí deixa eu só cortar esse negócio do puerpério. O puerpério aqui em casa a gente brinca que vai até os 38 anos de idade. Quando o Dara fizer 38 anos, a gente tá de boa. Que é isso, né? O puerpério da idade nova, o puerpério da fase nova. E aí eu queria tocar num assunto que a Jojo falou, né? Dela que ela pôde contar com a mãe dela. Eu queria falar um pouquinho sobre rede de apoio, né? O que é essa rede de apoio, né? Se vocês tiveram isso mesmo, porque às vezes o que eu vejo também, aí vocês concordam ou não e falem sobre isso, que a gente colocando o pai nesse lugar de rede de apoio. Para mim, o pai não é rede de apoio. O pai, ele faz parte, ele precisa também de uma rede de apoio, mas ele não pode ser considerado, né, nesse lugar. Ele precisa exercer a paternidade dele, tomar conta daquilo, assumir aquele lugar. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu vou agora fazer o contrário, vou pedir para a Letícia começar a falar um pouquinho o que ela entende como rede de apoio, se ela teve, o que ela vem, porque eu sei que ela está fazendo também um trabalho, produzindo alguns conteúdos sobre maternidade, e eu acho que ela talvez tenha ouvido muitas coisas nesse sentido também. Milena, eu concordo com você. Pai não é rede de apoio, pai faz parte, né? Eu costumo falar com o Samuel, pro Samuel, que é meu companheiro, que pai é igual a mãe, só que a diferença é que eu dou o TT, né? E ele, infelizmente, não tem o TT para oferecer para Flora. Mas essa é a única diferença, assim. Eu tenho de apoio. Na verdade, a minha mãe é minha rede de apoio, assim, nesse sentido. Mas nesse momento agora que as coisas estão se agravando na pandemia, a minha rede de apoio, ela está sendo uma rede de apoio à distância, né? E o que eu acho que é uma rede de apoio? É a pessoa que te apoia mesmo, não é só a pessoa que te ajuda a cuidar da criança, que ajuda a trocar fralda ou que olha ela para você descansar ou para fazer outras coisas. Eu acho que a rede de apoio ela ultrapassa isso.
é a pessoa que apoia as suas escolhas, as escolhas dentro da criação do seu filho, né? E pai não é rede de apoio, não. Pai não é ajuda. Pai faz a obrigação dele, cumpre com a obrigação dele. Ana, Então, rede de apoio, para mim, eu acho que começa na gravidez, né? Num teor mais de informação. Eu acho que começa desde a informação, desde uma perspectiva moral, assim, que nem a Letícia falou, né? De pessoas que estão ali para te ouvir, para te orientar em alguma forma. Eu, na gravidez, nesse sentido, eu tive rede de apoio, numa perspectiva de ter muita informação. A Milena foi minha doula, né? Ela não contou aqui, mas ela percorreu um caminho na doulagem e ela viu meu parto. Então, a Milena foi uma pessoa muito fundamental para eu pensar a maternidade, para eu pensar a gestação, para eu parir, inclusive, né? Eu acho que eu só consegui parir porque tinha uma mulher ali do lado me incentivando, falando, você dá conta, porque se depender dos homens e do médico, que foi homem no meu caso, né? Há um desestímulo, há um desincentivo, na verdade, ao parir. E assim, hoje em dia, eu vejo que essa rede de apoio ainda tem a ver com informação, com apoio moral, mas eu vejo uma perspectiva muito, muito da presença mesmo, sabe? Do ficar com o filho, para você fazer alguma coisa, para você trabalhar. E isso a gente aqui nunca teve. Concordo que rede de apoio não é pai, porque o pai está ali deveria, né, pelo menos, casos e casos, deveria estar ali na lida, compartilhando a criação, né, colaborando enfim, cooperando, né, com a mãe e a criança. Mas aqui em casa foi. A Odara nasceu em julho de 2019, e aí no momento que ela estava mais socializando, assim, de começar a ir no colo das avós, veio a pandemia. Porque a Odara, ela é uma neném que ela nunca foi muito dada assim para as pessoas, ela é mais retraída, mais na dela. Então, quando ela começou a se soltar mais com as avós, veio a pandemia. E aí ela engruou igual a gente, assim, virou o bichinho do mato. E a gente ficou um tempo bem isolado mesmo no início, sem flexibilizar. E aí, à medida que a pandemia foi se estendendo e tal, a gente deu uma flexibilizada, passando a visitar as avós. Mas nesse caminho, a gente nunca deixou a Aldara com ninguém. Ela nunca ficou com ninguém, a não ser comigo e com o pai dela. Então, eu nunca tive rede de apoio física. Então, para mim, essa rede de apoio me faz muita falta, porque como eu trabalho com pesquisa, eu estou na fase final de escrever tese para o doutorado. E com uma bebê em casa o dia inteiro, cara, não dá, assim, sabe? A bebê demanda muito de você, uma criança, né, na verdade, demanda muito de você, seja para alimentação, para o cuidado afetivo, enfim. Então, ao longo do dia, eu sou só mãe, e dona de casa, né? Mesmo tendo o meu marido comigo, colaborando comigo, cooperando na criação dela, é uma demanda muito, muito extensiva, assim, tanto para a mãe quanto para o pai que cuida. E todo o meu trabalho eu desenvolvo de madrugada. Então, eu abro mão das minhas horas de dormir para conseguir escrever, porque senão não dá, sabe? E principalmente não tendo essa rede com quem deixar minha filha, eu tenho que me virar, tenho que superar essa falta, né? Então, a gente vai se adaptando como dá. beijou. Bom, quando o Vinícius foi nascer, eu vou chamar o Quinzinho de Quinzinho, né? Porque, deixa eu contar essa história rapidinho. Todo mundo conhece o Vinícius por Quinzinho, que é um apelido que existe antes dele nascer. E então, às vezes, eu vou na reunião de escola e falo, agora a gente vai falar da mãe cadê a mãe do Vinícius? E eu fico boiando, gente, porque eu também esqueço que meu filho chama Vinícius, porque todo mundo chama ele de Quinzinho. E até eu acho que ele só aprendeu que o nome dele era Vinícius de verdade depois que ele foi morar um tempo com o pai dele. Mas enfim. Quando o Quinzinho nasceu, eu tive uma rede de apoio com muitas amigas que foram muito importantes durante a minha gravidez.
E eu acho muito interessante ver vocês falando que tem crianças pequenas, porque eu vi tudo isso acontecer, né? Enfim. E quando nasceu, eu tive várias visitas, vários presentinhos, mas a rede de apoio física, quando você tem uma criança pequena, não existe. Não, não existe, assim. É você, o pai da criança, quando está presente, e quando você tem sorte, sua mãe. E hoje, minha rede de apoio é quem mora comigo, que é minha mãe e meu pai. Então, assim, arrumei um freelancer para fazer, e eu preciso passar o dia todo fora de casa. É o meu pai que vai cuidar, que minha mãe está trabalhando. Só que hoje, quem é a rede de apoio da minha mãe sou eu. Então, assim, as coisas inverteram. Eu passo 6 dias da semana cuidando da Heloíse. E no outro dia, tá todo mundo em casa. Então, é muito interessante isso, porque eu ficava pensando, né? Quando o Vinícius o Quinzinho tinha 3 anos de idade, e eu tava fazendo TCC. E aí eu lembrei que a Ana falou, né? Eu escrevo de madrugada. Eu tinha creche, o Quinzinho passava o dia na creche, mas eu tinha aula e eu tinha trabalho. Eu tinha a minha mãe, que eu moro com a minha mãe, eu fui casada um tempo, mas o Quinzinho tinha 1 ano de idade quando eu me separei, e desde então moro com a minha mãe. E aí eu tinha minha mãe, mas eu só conseguia escrever de madrugada. Mesmo com creche, mesmo com uma pessoa que podia ficar olhando ele dentro da minha casa, sabe? Não tinha condições, porque eu tinha uma criança que chorava e sentava no meu colo e bagunçava todo o meu texto. É isso. E hoje, e aí eu acho que pode ser, assim, um alento no coração de vocês. Hoje eu consigo escrever durante o dia e eu consigo estabelecer uma rotina com ele. Então, ele tem aula, hoje online, né? E temos um acordo. Então, aí eu comecei a falar Vinícius desde o começo, agora viciei. O Quinzinho senta no computador, assiste as aulas e eu leio enquanto isso. Depois ele vai fazer as tarefas dele no livro, eu pego, que a gente divide o computador também. Eu pego o computador e vou escrever, vou fazer outra coisa em relação à minha tese, à minha pesquisa. Mas esse tipo de acordo era impossível até os 5 anos de idade. E isso é muito difícil, porque você passa 5 anos fazendo um malabarismo gigantesco e depois, não que a gente não deixe de fazer malabarismo, mas agora as peças do malabarismo são menos peças, sabe? Sei lá, antes eu precisava fazer com 15 peças, ficar ali com uma faca e uma tocha de fogo. Hoje eu tô com umas 4 bolinhas. Então, assim, tá mais fácil. Mas a rede de apoio que eu tenho é a pessoa que mora comigo, que é minha mãe e meu pai. E de vez em quando eu posso contar com a minha irmã, que também e é isso, né? Eu também sou a rede de apoio dela. Então, quando ela tem um trabalho e eu preciso ficar com meu sobrinho, quem vai ficar com o meu sobrinho sou eu. Assim, quando eu precisei viajar, quem ficou com a Heloíse e com o Quinzinho foi a minha irmã, porque meu pai e minha mãe estavam trabalhando. Então, e aí acaba que a minha rede de apoio é a minha família nuclear. Nem é o pai do Vinícius, até porque, né? Enfim, gente. Não pode contar nem assim, né? Então, vamos de música? Pra eu poder comer, que eu tô com fome. Bora lá. Armei a minha rede na parede da varanda. Balanço eu vou, cantando eu sou o vento, dormindo eu viro brisa. Balanço eu vou, armei a minha rede na parede
Gente certa é gente aberta. E se o amor chamar, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu não quero mais conversar com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta. Se o amor chamar, eu vou. Pode ser muito bonito o mar, o sol e a flor, mas se não abrir comigo, não vou, não vou. As pessoas que caminham, seja lá pra onde for, é uma gente que é tão minha, que eu vou, que eu vou. Quem não tem nada com isso, veio a vida e não amou. Gente certa é gente aberta. Se o amor chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu Vai, né? Você falou isso alto? Tá rolando. Ó, você ouviu, vocês ouviram Alessandra Leão no começo, maravilhosa. E agora uma galera, Maria Gadu, Xenia França, Led Luna, Letrux. Elas vão. Elas tão indo. foram. Elas foram. Aí, ó. E é isso. Então tá bom. Muito obrigada, Manuel Mastrella, pela sua participação. Muito de nada. Ó, ontem eu abri uma caixinha no Instagram de perguntas, né? Porque somos assim, hoje em dia. E aí, as perguntas ou depoimentos ou angústias que eu recebi passaram todas pelo mesmo assunto. E aí eu vou colocar aqui, aí eu gostaria que vocês comentassem. Acho que talvez tenha uma aqui que é mais a Jojo que vai conseguir falar, porque tem a ver com homeschool. Bom, maternidade solo e home office. Como manter a calma e dar conta de tudo sem enlouquecer? E depois, desafio do homeschool e escolas fechadas. Eu vou pedir, Jojo, para você começar, porque eu acho que nessa parte do homeschool, né, acho que você também no seu trabalho, né, home office, fazendo a sua pesquisa em casa, lidando com o menino, lidando com casa, igual você falou, você também é a rede de apoio da mãe, porque é isso também, né, não chega uma hora que para a necessidade de uma rede de apoio, né? Pode ir. Bom, não, o homeschool para mim é um inferno na terra, gente. Assim, eu não sei como que as pessoas tiveram a capacidade, e aí eu acho que isso é mau caráter,
de defender educação escolar de filho dentro de casa. Meu Deus do céu, vou deixar bem claro, nunca defendi isso, acho que a escola é importante, quero aumento para os professores. E assim, quando começou a pandemia, eu estava em Moçambique e eu tinha assumido uma disciplina na Universidade Pedagógica de Maputo. Então eu voltei, porque eu fui extraditada, como todos os outros brasileiros de Moçambique, porque, enfim, né, a pandemia estava no início, uma loucura, e a Embaixada do Brasil ficou muito preocupada e mandou todo mundo de volta. Foi isso que aconteceu. Só que eu não podia desfazer meus compromissos. Então, eu cheguei no Brasil e eu estava dando aulas online e o Quinzinho e a Heloísa estavam tendo aulas online. Assim, minto. As escolas dos dois ainda estavam decidindo o que ia fazer. Mas, como em Moçambique a situação estava muito mais amena do que está aqui, inclusive agora, eu precisei dar aula durante todo o semestre, e o semestre durou muito mais de 4 meses, ele durou quase 8 meses, eu passei quase o ano todo do ano passado dando aula online. E, enquanto isso, eu vi as escolas aqui, as escolas, né, municipais. O Quinzinho, ele estuda na escola federal, que ele estuda na escola da UFG, e a Heloísa estuda na escola municipal. Então, eu vi esse movimento das duas escolas decidindo o que iriam fazer. Então, a escola municipal decidiu criar um site com atividades. Então, a Heloísa loga no site e responde as coisas ali, ou responde no caderno e clica como feita a atividade, e isso eu acho que chega direto no professor. O Vinícius teve uma outra coisa. Ele passou quase... ele começou a ter atividade remota só em agosto. E aí a escola imprimia várias atividades. Eu ia na escola, retirava as atividades e trazia para casa, ele fazia, eu levava de volta. Isso durou uns 4 meses, e aí a escola decidiu que teria pontos de apoio. Esse ponto de apoio são atendimentos online. Então, mais ou menos aulas. São 40 minutos que o professor fica falando. Agora mudou. Faz exatamente uma semana que ele está tendo efetivamente aulas online. E a aula que começa de manhã. Então, assim, eu tenho que acordar o Quinzinho 7 da manhã para ele se arrumar para sentar na sala e assistir a aula online. Ele. E, assim, para mim, é uma questão de faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Então, eu só falo, escova os dentes, lava o rosto, come, senta na frente do computador. Mas eu preciso lidar, não é apenas com essa rotina, eu preciso lidar com o sentimento do Quinzinho. Porque o Quinzinho está revoltado, gente. Assim, revoltado. Ele chora assistindo a aula. Ele chora para fazer a disciplina, a atividadezinha do livro, da folha impressa. O site que a Heloísa precisa fazer, que é isso, né? Eu não li só com do Quinzinho, da Heloísa também. O site que a Heloísa tem que fazer as tarefas, ele cai a cada 5 minutos. Então, a Heloísa fica com atividades acumuladas desde meses, porque ela tenta fazer, cai, ela tenta fazer, cai. Então, eu tenho 2 crianças que ficam gritando dentro de casa com raiva. E eu não sei o que eu faço para essas crianças extravasarem a raiva delas, sabe? E aí, ao mesmo tempo que eu tenho uma agenda extremamente lotada de coisas, e aí quando eu disse que eu aprendi a desistir, vem disso também, porque eu tinha uma agenda que eu tinha uns 5 compromissos durante o dia, então eu comecei a desistir das minhas coisas. Eu desisti de grupo de pesquisa, de grupo de estudo, de escrita de artigo, eu fui desistindo, porque não dou conta. E aí, eu acho que eu daria conta, porque também é ilusão da minha cabeça, né? Se eu não tivesse que ficar auxiliando 2 crianças em aulas online. Mas, eu tenho 2 crianças, 2 computadores em casa. Eu trabalho com computador também. Então, somos 3 pessoas que precisam de computador o tempo todo, mas temos só 2 computadores. Então, assim, eu já
cedi os computadores, então eu faço o que eu preciso fazer, eu faço tudo por celular agora. Então, minhas reuniões são por celular, sei lá, eu ainda faço curso, as coisas que eu invento na minha vida, eu assisto tudo por celular. Mas, e aí, assim, tem coisas. Por que eu digo que o homeschool é o inferno na Terra? Gente, a última vez que eu estudei matemática na vida, eu tinha 17 anos de idade. Eu tenho 33. Eu não tenho ideia do que é uma fração, do que é uma equação de segundo grau. E eu tenho duas crianças que elas choram quando elas veem uma equação do segundo grau. Mãe, me ajuda. Maninha, me ajuda. Eu não tenho essa capacidade. E aí eu vejo duas crianças desamparadas e gritando: o que é que eu vou fazer com isso quando eu crescer? Sabe? A única coisa que eu consigo responder, eu falei, eu não sei. Não sei o que você vai fazer com isso. Porque, enfim, né? Eu não sei o que eu faço com isso, porque até hoje eu não usei. Mas, e eu fico... O que eu acho que a gente precisa, talvez a pandemia sirva, mas eu duvido que vai acontecer isso, é a gente repensar modelo escolar. É a gente repensar conteúdo escolar. Duvido, gente, não vai acontecer. A gente não repensou nada do sistema, né? De sistema escolar, sistema econômico, de moradia. A gente não repensou nada durante a pandemia, então não vai repensar mais. E o que eu vejo são crianças extremamente ansiosas, angustiadas, com raiva acumulada. E eu acho um absurdo, por exemplo, a gente não levar em consideração os sentimentos dessas crianças em relação à escola. Não só em relação à escola, em relação a qualquer outra coisa. Em relação a não ver os amigos, a não conversar com outras crianças, a não correr, sabe? A não sair no sol. Tem muita coisa que o meu medo é que quando a pandemia acabar, se acabar, né? Porque é o jeito que vai, né, gente? Quando essa pandemia acabar, a gente tem uma geração inteira extremamente doente. E eu não estou falando de nós, adultos. Eu estou falando de crianças que perderam totalmente... Somos seres sociais, né? E imagina criança que perdeu o convívio, perdeu o contato, que está fazendo educação física pelo celular, sabe, gente? É assim, a professora fala, hoje a gente vai aprender a fazer rolamento. O Quinzinho não tem um lugar para fazer rolamento. E ele sabe fazer porque ele já fez judô, né? Então, assim, ele ainda está em vantagem em relação aos colegas dele. Mas aí, por outro lado, eu vou encerrar porque eu estou falando demais também. Por outro lado, a gente tem nessas aulas à distância um adoecimento gigantesco de professores. E eu vou falar só dos professores que dão aula para o meu filho. O professor de história teve uma infecção na coluna. A professora de matemática teve uma paralisia facial. Teve uma professora que perdeu pessoas da família. Então, e assim, os que a gente ficou sabendo, né? E sem contar, eu escutando algumas aulas do Quinzinho, eu escutando crianças que perderam pai, avô, mãe, irmão, tio. Como que essas crianças estão lidando com esse sentimento e sendo obrigadas a assistir aula enquanto alguém da família foi enterrado, sabe? E, ao mesmo tempo, aí essa é a parte cômica, que um dia eu sentei do lado dele para assistir aula. Então, a gente tem ali uma sala do Meet com 20 crianças, porque a turma dele é reduzida. Tem 20 crianças, né? Então, tem um que tá dando cambalhota na cama, tem outro que tá usando a fantasia de Pikachu, o outro tá com chapéu de pato, o outro tá esfregando a cara do gato na câmera. Gente, que loucura que a gente está vivendo. Eu não sei como que alguém consegue prestar atenção na aula da professora. Eu não sei como que a professora consegue prestar atenção no que ela está dizendo, sabe? Assim, a gente está numa loucura. Eu não acho que os estudantes vão aprender de fato nesse momento. O que eu acho é que a gente só está tentando manter um sistema que já não funciona. E agora ele funciona muito menos. Posso comentar rapidinho a fala da Jordana?
porque assim, essa realidade do homeschool que eu com filha bebê ainda não vivo, mas tem 3 questões na fala da Jordânia que a gente tem visto por aí, que são muito importantes a gente sempre dar visibilidade para elas. Primeiro, a questão das crianças, né? Que a Jordana falou dessa falta de sociabilidade com outras crianças, esse excesso de tela, né? Se antes a gente reprimia as crianças, tipo, menino, para de ver televisão por 2 horas seguidas, não pode, faz mal, você tem que brincar, tem que sujar na terra. Agora, as mães fazem um discurso oposto, né? Não, você tem que ficar sentado aí por 2, 3 horas, com a bunda na cadeira, quieto, prestando atenção numa tela, né? E aí, fora a segunda situação, que é a situação das mães, que agora, além de serem home officers, não sei se existe essa palavra, são mães, pessoas que têm que trabalhar em casa, pessoas que têm que ser dona de casa, cuidar da casa, e pessoas que têm que ser pedagoga, né, cara? Tipo, você tem que tratar de uma equação de segundo grau, uma coisa que você nunca, que às vezes você seguindo outra carreira, você nunca mais teve noção na vida, então muito difícil. E a situação de adoecimento também dos professores, né? Porque, para além dessa loucura de readaptação com a tecnologia, esse intermédio entre a criança, a tela, os pais, loucos também, ainda tem, às vezes, a demanda de ter que dar aula presencial em um dia para determinado dos alunos que optaram pelo presencial, e ainda tem que dar a mesma aula no home office. Então, assim, o trabalho duplica, triplica para o professor. Então, esses processos de adoecimento são muito gerais, né, de todo mundo, todo lado. E aí, voltando na questão que você falou, Milena, da caixinha lá do Instagram, que alguém perguntou como fazer home office, ser mãe e não enlouquecer. Cara, eu acho que não existe essa solução, e se alguém encontrar, por favor, divulgue, porque ela é muito necessária. Mas eu acho que a gente se entregar aos enlouquecimentos também, porque faz muito parte, sabe? Tipo, se entregar ao choro, se entregar, sabe, a viver a atenção, ao desistir, que nem a Jordana falou, porque por mais que seja muito difícil, a gente tem que abrir mão, né? A gente tem que fazer uma coisa que a gente gosta para tentar superar essa loucura, a gente tem que extravasar a loucura, tem que fazer um enrolamento que nem o Quinzinho faz no judô para extravasar, sabe? Então, assim, achar os nossos mecanismos de felicidade para a gente ir podendo se adaptar à nova realidade, porque não tem vista de término da pandemia, né? Tipo, a gente não repensou praticamente nada nessa pandemia. Tá tudo do mesmo jeito, o governo tá aí, né? Mandando e desmandando em mortes. Então, assim, a gente está muito para trás, né? A gente tem que repensar a nossa vida. Justamente. E vocês que estavam falando dos professores, né? A nossa última conversa foi com professores. E aí a gente teve uma professora da rede particular, que é uma escola extremamente elitizada, com muita infraestrutura e muito apoio ao professor. Teve uma outra professora que é da rede particular, mas ela é do DF. E teve uma professora que era da rede municipal daqui de Goiânia. E ela falou muito, muito mal desse sistema que criaram para o ensino remoto. Ele não funciona para o professor também. Ele é distante demais, porque ela falou que é isso, você não tem contato nenhum, nem pela tela mais, né? E então tá ruim para todo mundo, para todos os lados. E eu acho que, de fato, manter esse formato de aula é só para falar que tá mantendo. Não sei que processo formativo é esse, não sei que educação que é essa, né? Porque escola não é nota, não tem outros fatores aí, né? E aí você falou, Ana, sobre aceitar também, né? Que não tem jeito da gente não surtar, da gente não gritar. No caso dessa pessoa, ela é mãe solo, e eu sei que ela é mãe solo de 2 crianças que devem estar aí na fase, talvez uma unidade do quinzinho e outra um pouco mais novo, tipo 7 anos, 8 anos, mais ou menos aí. Mas eu acho que é isso também, né? E aí eu já vou emendar com uma outra questão, que é a respeito da culpa, né? Que às vezes a mãe, ela se sente muito culpada porque teve que gritar e teve que chorar e teve que falar, eu não dou conta, eu desisto, né? E eu acho que talvez a gente
a gente precisa também repensar o quanto a gente cobra dessas mães, dessas mulheres, e quanto que elas quanto elas estão absorvendo isso. E às vezes você entender que tá tudo bem, por mais que seja difícil, não é fácil falar que tá tudo bem. Mas começar a procurar isso, falar, olha, hoje eu realmente não vou dar conta. Hoje queria uma licença maternidade, uma licença da maternidade, né? E isso aí eu queria que vocês comentassem um pouco também a respeito disso, né? A respeito, tipo, dessa culpa, desse lugar que coloca a mãe como imaculada, né? De aceitar que você precisa, às vezes, gritar e não dar conta. E aí eu vou começar pela Letícia, que foi que não respondeu da outra vez. Eu vou começar falando um pouco de um surto que eu tive. Eu não conheço outra maternidade a não ser a maternidade dentro da pandemia, né? Eu não sei como é ser mãe fora da pandemia. Então, eu desisti de fotografar. E olha que eu tinha inventado, entre aspas, um modelo para fotografar dentro das minhas possibilidades. A neném estava novinha, então eu falava para as pessoas, olha, comecei a fotografar produto. Falava para as pessoas, né, Milena, levar as coisinhas lá para casa, e eu montava o cenário, fotografava, coisa que eu nunca tinha feito antes, mas aí eu estudei e comecei a fazer dessa forma. E só que eu mudei de casa, eu mudei do apartamento para casa, porque eu também não estava dando conta de ficar dentro do apartamento, né, por conta da pandemia, sozinha, com a neném lá, enfim, é enlouquecedor, todas nós sabemos. E aí teve um dia, eu tinha acabado de me mudar, tinha mudança para arrumar, e estava começando a fotografar Páscoa. E é muita coisa, é muito ovo de Páscoa, é muita coisa, é muita demanda, e não colocando a culpa no cliente, né? Porque é muito, muito, muito ovo mesmo para fotografar. Enfim. E eu falei, olha, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fotografar, cuidando da neném ao mesmo tempo, e demanda de casa, e demanda de tudo. Eu falei, não consigo. E aí eu virei pro meu companheiro e falei, olha, vou ficar um tempo sem fotografar. Eu sei que a gente perde muito da nossa identidade, da nossa individualidade quando a gente é mãe. E fazer essa escolha, para mim, foi muito dolorido. Foi muito doloroso, porque eu sempre trabalhei, assim, desde adolescente trabalhei, tive meu dinheirinho, tive minhas coisas, então foi muito difícil fazer essa escolha. Mas, como a Jordana falou no começo, eu aprendi a desistir. E a desistir e não olhar para isso como se, não sei, como se... Porque a gente eu tenho muito isso na minha cabeça, assim, né, do feminismo, que a mulher tem que correr atrás das coisas dela, que ela tem que correr atrás de tudo para ela ser, né, ela mesma. Só que eu falei, eu não consigo, dentro desse cenário, do jeito que tá, não tô conseguindo ter rede de apoio junto comigo, perto de mim o tempo todo, então eu desisti. E foi isso, assim, eu também aprendi a desistir. E essa culpa que a gente carrega, quando eu estava trabalhando, a maternidade, ela fica dentro da sua cabeça mesmo, assim, o tempo todo. E eu trabalhando e pensando, meu Deus, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso cuidar dela. Mesmo que ela estava perto de mim, com o pai dela, e eu não conseguia focar no trabalho, porque eu estava pensando, por exemplo, na próxima alimentação dela. Estava pensando no que fazer de almoço, o que eu devia fazer de almoço, que eu devia limpar o chão, porque como ela ia engatinhar no chão sujo. Então, eu não estava conseguindo focar. E eu aprendi a desistir. Para eu ter um pouco de paz, para eu ficar um pouco bem, eu desisti. E foi isso. Querem comentar? Rapidinho, só falando, pegando esse gancho da culpa, porque
realmente a gente perde muito da nossa individualidade, né, na maternidade, e só que esse processo de culpa, eu acho que é muito mais exterior do que de nós como indivíduos, assim, porque eu acho que é uma construção social de culpabilizar a mulher, né? Então, independentemente da forma como você agir sendo mãe, na forma que você for escolher por criar sua filha, seu filho, você vai sofrer pela culpa porque você vai ter pressão social. Então, se eu escolher, por exemplo, ser uma mãe acolhedora, uma mãe que entende o processo natural das birras, do filho como um processo biológico de maturação da criança, uma mãe que não vai ficar tentando controlar as birras, por exemplo, eu vou ser cobrada porque eu tenho mão leve na criação da minha filha. E aí, se eu escolho ter a mão pesada na criação da minha filha, se eu escolho dar castigo, se eu escolho, enfim, disciplinar a minha filha, eu vou ser cobrada porque eu não sou acolhedora. Então, toda escolha que você fizer, você vai sofrer um processo social de culpabilização, e aí isso faz você se sentir culpada pela forma como você cria sua filha. Então, assim, acho que a culpa sempre vai estar presente, né? Vou comentar rapidinho também, porque eu, como me divorciei, e era uma mulher que saía, né? Que saía, ia pro bar, saía para dançar com as amigas. Essa coisa da culpa sempre me foi imposta, então eu deveria me sentir culpada por tentar viver. E aí foi uma coisa que eu consegui me desvincular disso, porque eu falei, gente, né? Eu sou solteira, se eu for ficar me sentindo culpada, eu vou morrer enclausurada dentro de casa. Então isso foi, para mim, foi uma coisa que eu me desvinculei disso. Hoje eu não sinto. Ninguém consegue fazer eu me sentir culpada mais. Então, sei lá, temos surtos coletivos dentro da minha casa hoje por conta da pandemia. Então, e temos dias de exaustão coletiva. Então, se tem um dia que eu falo, gente, eu não consigo hoje fazer almoço. Aí o Kizinho fala, não, tá tudo bem, a gente vai comer pão com mussarela. E é isso. A gente come um dia pão com mussarela, no outro dia a gente faz uma verdurinha, certinho, bonitinho. Se tem um dia que tá todo mundo muito cansado, fala, olha, hoje eu vou liberar vocês para não assistir aula e a gente vai passar o dia vendo filme. E a gente faz isso. Não temos mais culpa, porque a gente tá fazendo o que a gente dá conta. E é isso. E eu acho também, Jordana, isso tem muito a ver com o que você falou no início, né? De uma construção de uma relação que você teve com o Quinzinho, né? De parceiro, de chegar. É claro que isso não foi fácil e foi uma escolha que ela foi uma consequência, né? Tipo, de um abandono paterno, da sua maternidade solo, apesar de toda a sua rede de apoio da sua família. Mas aí tá os frutos também, porque eu acho que quando a gente se coloca também como seres reais para os nossos filhos, para nossa família, talvez esse caminho seja um pouco menos árduo, né? Que aí a gente para mesmo de ver a mãe como quem dá conta de tudo, né? E durante o meu curso de doulagem, eu não tinha falado antes, mas eu tenho formação em doula, eu ouvia muito disso, porque o que aconteceu foram muitas mulheres, né? Muitas mães procurando o curso da doulagem como uma forma de entender, como uma forma de cura, uma forma de poder ajudar outras mulheres. E todas vieram com esse tema. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas aí eu acho que não é que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mulher, nasce uma culpa, né? Uma culpa que é construída, que ela é alimentada. E aí a gente já estendeu muito. Eu vou trazer o último depoimento e da caixinha aqui também, se eu conseguir. Que foi, olha só, ter companhia praticamente 24 horas por dia e querer um momento só seu. Como é que vocês estão fazendo, tá lidando? O que a gente fala pra essa mulher? A gente abraça e chora? Vai, pode ir, Jojo, você já tá com a mãozinha aí? Não, a gente abraça e chora. Gente, o que eu mais sinto falta na pandemia é de ficar sozinha. Eu queria ficar 3 dias sozinha dentro de casa. Só isso, só isso. E não existe essa possibilidade. E não adianta eu querer inventar, de tentar dar um jeito de funcionar.
Não existe. Quando, quando acabar a pandemia, talvez a gente encontre uma forma, porque a gente vai ter que se reorganizar de novo, né? Mas agora é só se abraçar e chorar, e abraçar virtualmente, né? Eu encontrei uma forma de ficar sozinha. Eu durmo cedo, eu durmo 7 da noite, acordo às 2 da manhã e fico sozinha esse tempo, de madrugada. É o único momento. É o único momento, assim, que eu consigo ir ao banheiro de boa, que eu consigo, sabe, fazer um lanche tranquilo. Então, a madrugada é minha parceira. Minha brother. Letícia. A Flora acorda mais ou menos umas 8 horas da manhã e eu acordo um pouco antes. Eu acordo 6h30, 7 horas. É o tempo que eu consigo ficar sozinha. É só dessa forma também, acordando mais cedo que ela e que o pai dela para eu conseguir ficar sozinha. Que tem isso ainda, né, gente? Tem a criança e tem o pai ainda. Ainda tem. Não dá pra ficar sozinha mesmo. Uma última pergunta, na verdade. Aí a gente passa pra ouvir umas musiquinhas e eu vim despedir de vocês, de coração. Porque eu tô com saudade, eu não fico querendo deixar vocês embora. É normal? É possível? Como que é isso de... Tem hora que a gente... Rolou isso pra vocês, tipo, não aguento mais ser mãe. Eu não gosto. Eu tô cansada de ser mãe. Se eu amo meu filho, tá ótimo, mas... Me dá uma folguinha, uma férias aí de ser mãe? Como é que é? Assim, já rolou isso na cabeça de vocês? E outra, seriam mães novamente? Isso rola a cada 3 minutos, brincadeira. Mas, tipo assim, ao longo do dia, rola em vários momentos. A gente é ambivalente. O tempo todo é muito amor com a cria, né? Mas, ao mesmo tempo, nossa, nossa, eu preciso ficar sozinha, nossa, eu preciso ter um tempo para mim, não quero ser mãe, quero tirar férias, enfim. Mas é uma ambivalência diária, acho que a todo momento acontece. Mas mesmo assim, olha tanto que a natureza humana é um trem muito louco, né? Tipo, à medida que o bebê vai crescendo, a criança vai crescendo, você vai esquecendo das dificuldades que você passa. Então, tipo assim, já não lembro como foi meu puerpério, sabe? A natureza é muito impressionante, porque se eu lembrasse, eu não ia querer mais ser mãe. E eu quero ser mãe, eu quero dar irmãozinhos para minha neném, entendeu? E é isso, é ambivalência pura. Vai, Letícia. Eu penso dessa forma também, assim, a cada 3 minutos eu penso, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Mas aí passa, e passa a raiva, a gente esquece mesmo, assim, o pico de crescimento passa, você esquece da raiva que você passou. Mas eu não sei se eu seria mãe novamente. Eu acho que é muito também porque a Flora tá novinha demais. E aí ela depende muito de mim. Mas eu não sei se eu seria. Esse momento de, ai meu Deus, eu não aguento mais. Eu tenho menos isso hoje, mas quando ele era pequeno eu tinha muito mais, né? Mas sim, tem aquele momento que eu falo, não, Quinzinho, pelo amor de Deus, vai pra lá. Fica lá na sala, tá? E e é bom que aí passa um tempo e eu falo, mãe, tá tudo bem? Você tá bem, mãe? Mas eu pretendo ter outros filhos, mas não pretendo engravidar, né? Eu quero ter a sensação de planejar ter filhos e é uma conversa que eu já tenho com o Quinzinho há um tempo, que nós vamos adotar. E então, só estou esperando a vida chegar no ponto que eu quero, né, da vida financeira estável, para eu entrar com o processo de adoção. E eu nem vou esperar, e eu acho que também não precisa, ter um companheiro para fazer isso. Então, eu acho que o que precisa é que o Quinzinho esteja de acordo de ter outros irmãos ou irmãs, mas eu terei outros filhos, sim, com certeza. Vamos botar uma musiquinha pra gente relaxar um pouquinho antes de falar tchau? Vambora. Vocês põem dois. Tá aberto ainda? Agora tá aberto de novo o microfone.
Frango Elétrico. Que eu acho que é um dos melhores nomes artísticos de todos, né? Ana Frango Elétrico. Eu não conhecia, obrigada. Ah, muito bom. Me Adoro. apresentar. Vocês conheciam? Foi surpresa a seleção musical de hoje. Foi surpresa que eu não pude ajudar. Meninas, muito obrigada. Foi ótimo conversar com vocês. Eu sabia que seria muito bom, porque vocês são maravilhosos e porque eu gosto de conversar muito com vocês. E eu imaginei que a gente ficaria aqui muito tempo mesmo. Que em breve a gente possa conversar sobre esse e outros assuntos em outros lugares, né? Pra gente se encostar. Porque saudade de encostar nos outros, de relar. E é isso. Se vocês quiserem, não sei se quiserem falar alguma coisa, tiver alguma consideração, é o momento. Se não, eu me despeço de vocês. Despeço com música também. Só quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Não, só agradecer, comadinha. Muito obrigada pelo convite. Que bom ouvir Letícia, que bom ouvir Jordana. Saudade das amigas. Mas é isso, estamos aí. Para outros momentos a gente poder trocar mais. Beijo. Tá linda a seleção, Mastrela? Valeu. Quero Foi falar um lindo, tá? pouquinho. Pode falar, Letícia, desculpa. Eu só ia falar que é sempre muito bom falar com outras mães, porque a gente se sente reconfortada. É o surto coletivo mesmo das mães. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo pela conversa. Eu ia agradecer e falar exatamente o que a Letícia falou, que é muito bom poder conversar com outras mães. E nos momentos de surto, mas é engraçado também que nos momentos de surto, geralmente eu só não quero falar sobre maternidade, que eu tô cansada. Mas foi muito bom estar aqui com vocês, poder tomar café da manhã com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos de música? Vamos de música. Beijos. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Amor, eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Se me deito com ela vou sonhar, pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar, dou comida na boca, mato a tua sede, armo a minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar, dou comida na boca, mato a tua sede, armo a minha rede e vou te balançar. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Amor, eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Se me deito com ela vou sonhar, pois faria tudo isso só pra te